O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero iniciar esta reflexão fazendo uma pergunta, mas que não precisa responder, basta pensar. Quem é o chato da sua comunidade? Certamente lhe veio à mente aquela pessoa que é cri-cri, aquela pessoa que é exigente, que gosta de tudo certinho, que não admite fazer as coisas de qualquer jeito. Aquele é o chato. E o que acontece com o chato? Geralmente ele é colocado de escanteio, é excluído, é perseguido veladamente. E é o que nos diz a primeira leitura de hoje do livro da sabedoria: o justo será perseguido. E quem é o justo? O justo é aquele que gosta e faz as coisas certas. Ele não admite injustiça. Ele não admite que as coisas sejam feitas de qualquer jeito. Cada um deve fazer aquilo que lhe compete fazer bem. E o justo, hoje, é o chato da nossa comunidade. Quem é o bonzinho da nossa comunidade? É o bom vivant. É aquele que se dá com todo mundo e também não chama a atenção de ninguém quando as coisas estão erradas. Mas é justo isso? Não. É correto isso? Não. Quem é o chato de dentro da nossa casa? Ou pode ser o filho também, né? É aquele que gosta de tudo certinho, tudo arrumado, tudo organizado, que cobra, que exige. E geralmente, nós, como vivemos numa sociedade que não preza pela justiça, nós entramos numa dinâmica que é uma dinâmica contrária à lei do Senhor. E isso começa dentro da nossa casa e se espalha pela sociedade. Na nossa escola, na nossa faculdade, quem é o professor bom e quem é o professor chato? O professor bom é aquele que deixa todo mundo passar, não exige do aluno muita coisa, está tudo muito bom, agrada a todos,
sempre dá um jeitinho de ajudar o aluno. E o professor chato é aquele que é exigente, que cobra, que não permite que o aluno passe de qualquer jeito. Aquele é o professor chato, mas aquele é o justo. O justo será perseguido. E aí a segunda leitura de hoje nos fala de rivalidade. Diz que entre os cristãos não deve existir rivalidade e inveja. Porque são duas coisas que destroem qualquer comunidade. Ou seja, quando começam a existir as rivalidades, quando começa a existir a inveja, então já é o primeiro passo para que aquela comunidade esteja fadada a desaparecer. E isso também acontecia entre os apóstolos. Por isso que Jesus, ensinando os apóstolos, depois no caminho, porque é interessante a gente observar, por que o evangelista faz questão de dizer que no caminho? Porque o cristão é um caminhante, nós estamos num processo, o caminho é esse processo de amadurecimento na fé. E no caminho, eles começam a discutir coisas que não eram coerentes com aquilo que Jesus estava ensinando e com o que ele veio fazer. O que eles discutiam no caminho? Quem era o maior? Ou seja, rivalidade. Alguém é maior entre nós. Quem será? E às vezes nós também, no nosso processo, no nosso caminho, nós também discutimos esse tipo de coisa. Quando não discutimos, mas nós carregamos dentro de nós. E aí é preciso que nós tenhamos a coragem de, assim como os apóstolos ficaram envergonhados, nós também nos envergonharmos muitas vezes das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Precisamos ter vergonha da coisa errada. Porque no dia em que nós perdermos a vergonha de fazer a coisa errada, está tudo perdido. A gente precisa ter vergonha de errar. Porque senão o erro se torna algo comum. Por isso que a gente sente vergonha quando vai se confessar. Porque o pecado não pode se tornar algo natural que não nos provoque mais a vergonha. E aí a gente tem que se questionar, nós temos vergonha das coisas erradas que nós fazemos? Ou já se tornou normal? Os discípulos ficaram, caladinhos, porque estavam envergonhados daquilo que eles discutiam no caminho. E aí Jesus lembra aos apóstolos o essencial do evangelho, o serviço. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o menor entre todos. E aí Jesus utiliza o exemplo de uma criança. Aqui, entre todos nós, quem é o menor entre nós? O Miguel, né? Se nós queremos, de fato, entrar no reino dos céus, nós precisamos nos tornar pequenos. O menor entre os menores. Por isso que Jesus usa o exemplo da criança, porque a criança é o menor entre os menores. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nossas atitudes cristãs não sejam pautadas pela rivalidade, pela inveja, mas que as nossas atitudes cristãs sejam pautadas pelo serviço. Pois é para isso que nós estamos no mundo, para servir. E servir, como diz o evangelista Lucas, como servos inúteis da vinha do Senhor, que nada mais fazem do que a sua obrigação. Servir não é favor. Servir é a obrigação do cristão. Por isso nós estamos servindo como devemos servir.
Ou será que nós estamos servindo com interesses? Porque às vezes os interesses são vários. Eu vou estar lá na comunidade, às vezes para ser visto, para ser reconhecido. E tem gente que entra até em depressão quando isso não acontece. Eu já estou aqui nesta comunidade há 300 anos e ninguém reconhece o meu trabalho. Mas tu não está lá para isso. Pelo contrário, quanto mais você serve, menos você deve aparecer, porque quem deve surgir é o Cristo e você deve, diminuir cada vez mais. É o Cristo que deve aparecer, não nós. Mas muitas vezes nós queremos aparecer muito mais do que o Cristo, né? Se não fosse eu, esta comunidade não estaria assim, não. Se não fosse tu, nada. Esse povo tem que agradecer a mim, E agradecer a você nada? E quantas vezes a gente escuta isso? É porque a pessoa ainda não compreendeu o que é ser cristão. Não compreendeu. E no final de tudo, louve a Deus e agradeça ao Senhor se aparecer alguém para te visitar na hora da tua morte. Porque Jesus nem isso teve. Morreu sozinho praticamente. Mesmo tendo feito o que fez. Então não espere recompensa neste mundo por aquilo que se faz. Porque o justo será perseguido. Essa é a única certeza que nós temos, fazendo a coisa certa. É a única. Quem garante isso é o próprio Senhor. No mundo, diz Jesus, tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Se queres me seguir, renuncia-te a ti mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Nós esquecemos desses detalhes, né? Que Jesus sempre fazia questão de lembrar. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser o melhor? Sirva aos outros. Então, que nós possamos, de fato, compreendendo aquilo que Jesus nos ensina, nós nos colocarmos a serviço uns dos outros, como esses servos, que nada mais fazem do que a sua obrigação de estar a serviço. E na nossa comunidade de fé, nós procuremos viver em paz e em harmonia, buscando praticar a justiça, porque a justiça leva à paz. E não há paz sem justiça. Não, ao invés da gente ficar às vezes brigando, né, entre nós, achando que nós somos a última cocada do pacote, que sem nós a comunidade vai deixar de existir. Vai não. Quero ver, no dia que eu me afastar dessa comunidade, o que vai acontecer? Talvez ela será melhor. Não esqueça disso. Que talvez você esteja lá atrapalhando com esse teu pensamento, com essa tua forma de agir. Não está contribuindo, não está agregando, está dispersando. E às vezes nós nos iludimos, né? Essa comunidade está aqui até hoje porque eu estou aqui. No dia que eu sair, ela fecha. Fecha não. Vai fechar não, filho. Uma vez eu ouvi um ditado que dizia assim, que a casa de Deus é igual fábrica de biscoito. Sai um e vem 18. Então, a mesma coisa. Às vezes a gente acha que saindo tudo vai acabar.
não vai acabar não. Ela vai continuar existindo e, como eu disse, talvez melhor sem você. Porque quem pensa assim não ajuda, atrapalha o crescimento na fé dos outros. Então que nós possamos então nos colocar como servos da vinha do Senhor, sendo como criança o menor entre os menores, para que servindo nós possamos testemunhar o evangelho da graça de Deus. E assim nós possamos dizer como salmista: quem sustenta a nossa vida é o Senhor. E aquele que tem a vida sustentada pelo Senhor vive segundo o evangelho e não segundo os seus interesses. Então que os nossos interesses possam ser sempre o último da escala, porque em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vem por acréscimo.